Muito bem, vamos agora nos alimentar alguns minutos dessa palavra, palavra de Deus. Ela que nos concede uma mudança de destino para a gente. O que nos importa hoje é entrar no propósito que Deus designou para as nossas vidas. Queremos convidar vocês a estar lendo 3 textos da Bíblia. Eu vou estar lendo 3 textos. Primeiro, eu vou estar lendo no Salmo 90, verso 10. Depois, Mateus 6:33. Mais para frente eu passo o terceiro texto. Vamos ler o Salmo 90, verso 10. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Verso 11. Quem conhece o poder de tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com o quê? Com sabedoria. Mateus 6:33. Você sabe de cor, né? Busquem em primeiro lugar o quê? E a sua, e todas essas coisas lhes serão dadas. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, na mais tradicional tradução da Bíblia. Eu quero aqui começar essa palavra, e tem como tema Cronos e Kairos. Tempo do homem e o tempo de Deus. O tema é Cronos e Kairos. Tempo do homem, tempo de Deus. Estamos vivendo hoje, queridos, dias muito difíceis. Está escrito nas Sagradas Escrituras que, se não fosse abreviado esses dias, nem os escolhidos seriam salvos. Já pensou? Mas pelos escolhidos foram abreviados os dias. Então eu imagino que os dias, apesar de serem dias difíceis, esses dias precisam ser bem aproveitados. Diga assim: os dias em que vivemos são dias difíceis, porém precisam ser bem aproveitado. Pergunta para quem está do seu lado: você tem aproveitado bem os seus dias? Já comecei com essa frase de impacto, porque eu tive pensando aqui, quanto tempo em média as pessoas hoje, na geração atual, gastam no dia nas mídias sociais? O que você acha? Das 24 horas que nós temos,
Vamos colocar assim, os adolescentes, quanto tempo eles gastam em mídias sociais? Olha aí, jovens. Cadê os jovens dessa igreja? Deixa eu ver aqui. Cadê os jovens dessa igreja? Eles estão mochiba, depois dessa frase de impacto aí. Estão tudo assim se escondendo. Ó. Fiquem em pé, jovens, por favor. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só para mim ver vocês. Oh, lindos. Lindo de Deus. Olha só, como eles estavam quietinhos. Olha. Obrigado, viu? Sabe o que essa igreja está dizendo? Que em média 23 horas do dia vocês passam nas redes sociais. Se isso for verdade, estamos em uma crise muito grande, não? Você sabe que um dia desse eu estava vendo um desenho que foi feito, e as pessoas estavam mais ligadas no celular e esquecendo da vida social, né? Vocês já viram isso? Um videozinho? Das pessoas assim, ó. E uma pessoa necessitada do lado, ele não estava nem ligando, aí caía no bueiro, caía no buraco. Tão ligado, tão vidrado, batia a cabeça no poste. Quem é que já bateu a cabeça no poste ou já deu uma tropeçada porque estava tão ligado no celular? Não minta não, hein? Está no templo do Senhor. Levanta a mão, abençoado. Fala que são desses. Ah, sim. Meu Deus. Quem já queimou o arroz às vezes porque estava tão ligado nas redes sociais? Agora. Eita! Eu esqueci! Hã? Ah, tá! Quem está me assistindo daí da sua casa, olha só o que a Cláudia falou para mim aqui. Estava assistindo pregação. O Spotify agora, né? Pois bem, se realmente nós estamos olhando para isso como uma realidade mesmo nas nossas vidas, nós precisamos estar muito atentos ao que Deus vai falar com a gente nessa palavra. Eu tive aqui meditando um pouquinho nesse texto e vendo que nada pode deter a marcha do tempo, nada. E um dia desses eu tive vendo também um vídeo que falava que parece que a Terra está girando mais rápido. Já viu um vídeo desse? Foi impactante, cara, isso. E que o tempo está passando mais rápido do que você imagina. Eu acho que é devido a gente estar tão focado em determinadas coisas que não deveríamos. E parece que não está rendendo o que nós estamos fazendo hoje. Alguém aqui já teve a impressão que 24 horas do dia não foi suficiente para você? Não minta não, você está no templo do Senhor. Quem que já falou assim, meu Deus, eu preciso de mais horas. 24 horas é pouco. Alguém falou já isso aqui? Mesmo que seja na brincadeira? Então nós estamos muito críticos. Nós estamos realmente numa situação crítica. E olha só como que são as coisas, que mês que nós estamos. Mas parece que nós estamos iniciando o ano profético. Estão lembrados? Já estamos no final de mais um ano. O fim de ano está aí, irmãos.
E parece que realmente o relógio está girando rápido. Está rápido demais. E eu fiquei mais preocupado quando minha esposa, eu começava a olhar uns cabelinhos que estavam aparecendo branco assim na minha sobrancelha, e ela fica brava comigo, porque de vez em quando eu peço a pinça para ela, porque ela não quer tirar. Vou tirar esse cabelo branco aqui. É verdade. Aí daqui a pouco aparece um aqui, eu falo, opa, deixa eu arrancar, mas eu fico preocupado, né? Porque já não tem, aí eu vou arrancar o que tem. Aí eu fiquei mais preocupado ainda, porque eu cheguei e falei para ela, arranca um cabelinho branco que não quer descer, tá? Rebelde. Vem aqui no meio. Ela falou assim, bem, mas você vai fazer isso? Você arranca, tem um outro aqui. Aí depois eu descobri um outro que também está rebelde. Aí ela falou assim, não, não é por nada não, mas 50% dos seus cabelos que ainda resistem, estão brancos. Aí eu falei, então deixa. Verdade, não foi esses dias? Não falei isso? Eu falei, meu Deus, como o tempo está passando. Ontem eu estava com a família, era aniversário do meu cunhado, e a gente reuniu um pouquinho com a família lá. Começamos a bater um papo e falei com o pessoal. Falei, gente, como o tempo passa. E foi baseado nisso que eu comecei a, bater um papo com eles, conversando. E eu comecei a olhar um pouquinho para trás. Não tem como a gente não olhar, né? E ainda isso remoendo dentro do meu coração, vai mexendo comigo. E eu estava voltando depois para casa e falava para minha turma que estava dentro do carro. E eu falei, que engraçado, né? Porque eu olhava para o meu filho, o Caio, e ele vai fazer aniversário sábado, dia 12. Olha, mais velhinho, mais velho. Vai ficando mais velho, né, do sábado. E ele, quando perguntaram para ele a idade, aí ele falou, 17. Aí eu olhei para ele, você está querendo adiantar? É 16, filho, você vai fazer. Eu olho para os jovens hoje, quais os jovens que não queriam ficar mais velho? 18 anos, como não chega logo esse 18? Engraçado, né? A gente, quando somos novos, queremos que passe logo o tempo a gente ficar velho. E depois que ficar velho, a gente fala, ai, como eu queria ficar novo. Quem que já falou assim, ai, minha juventude, como eu queria de volta? Não é, Felipe? Fala aí, Felipe. Cadê os cabelos lisos? Fica assim. Como que são as coisas? Os novos querendo ficar mais velhos. Aí eu olhei para os meus filhos e falei, olha, vocês estão querendo ficar mais velho. Eu não vejo a hora de 18 anos, maior de idade. Aí eu falei, meu filho, eu também queria. Agora eu estou querendo voltar ao tempo, se eu pudesse. Aquele rapazinho que estava casando com 21 anos, hoje já vai fazer meio século ano que vem. Aí eu falei, meu Jesus, como que são as coisas? Os novos querem ficar mais velhos e os velhos querendo ficar mais novos. Né, Adriano? Como que são as coisas? E eu vejo um detalhe, irmãos, que apesar de eu desejar tanto, não tem como voltar atrás, irmãos. Não tem como voltar no tempo. Dá à vontade, mas não dá. Não dá para a gente voltar. Porque isso nos dá uma certeza aqui para nós. Que o tempo que nós temos tem que ser bem aproveitados. Amém ou não? Só essa vontade que nós temos, né, de voltar, mas não tem como voltar mais. E nós sabemos que existem aquilo que nós estamos vivendo, que é o ambiente da temporalidade. E existe aquilo que nós vamos viver, que é o da eternidade. São duas coisas. O que nós estamos vivendo agora é o ambiente e o tempo, algo que nós chamamos de temporalidade. Vai passar. É somente por uma época, por um tempo.
Mas nós entendemos que não para por aí. E quando se finda o tempo aqui, nós entramos em um outro ambiente, que é o da eternidade, que aí já é uma outra coisa. Agora, nós estamos muito mais preocupados com o que é terreno do que com o que é eterno. Aí está a razão de nós estarmos muito mais presos às coisas do mundo do que nas celestiais. Por quê? Porque nós estamos amarrados a tanta coisa. Apesar de nós almejarmos o céu, nós não queremos morrer hoje. Apesar de nós queremos a eternidade, mas para passar a eternidade nós temos que, para viver a eternidade, nós temos que sair desse ambiente da temporalidade. Não existe essa condição de você viver na eternidade, ainda estando no ambiente da temporalidade. E é por isso que Deus me fez enxergar algumas coisas, que é Cronos e Kairos. Cronos vem de cronômetro. São duas palavras gregas. Existe algo relativo a isso por ter sido tirado esse nome no grego Cronos e também outro nome que também no grego vem como Kairos, que vem da mitologia grega. Mas não quero entrar nesse detalhe. Vamos direto ao assunto no que diz respeito ao sentido original da palavra Cronos e também da palavra Kairos. Eu vejo isso no livro de Eclesiastes, que é o terceiro texto que eu quero ler também, que fala a respeito do tempo. Quem já leu Eclesiastes, que fala a respeito do tempo? Vocês lembram do capítulo, pelo menos? Sim, eu acredito que todo mundo já sabe. Eclesiastes, capítulo 3. É o que nós vamos ler, mais uma vez, mais um texto, versículo 1. Vamos ver? Coloca aí para mim a revista atualizada de Almeida. Ou pode ser a ARC mesmo. Ou a Fiel, tradução Fiel, pode ser isso aí. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos ler de novo? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito. Olha aí. Se eu pudesse pegar essas duas palavras no grego, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas se eu fosse traduzi-la para o grego, no caso, iria usar essas duas palavras. E eu falei Cronos e Kairos. Então seria mais ou menos assim. Tudo tem o seu Cronos determinado. E há um Kairos para todo o propósito. Vamos repetir então? Tudo tem o seu Cronos determinado. E há um Kairos para todo propósito. Então, vamos lá. Vamos entender melhor. Existe um tempo cronológico que nós estamos vivendo hoje. Cronológico. E dentro dele, desse tempo cronológico que nós estamos vivendo, existe nele um momento oportuno para que se cumpram os propósitos designados por Deus em nossas vidas. Eu faço planos. Dentro dos meus planos precisa estar os propósitos e planos de Deus. Quem está entendendo aqui? Eu acredito que você então está entendendo que dentro desse Cronos, desse tempo que você está vivendo, as 24 horas do dia que nós temos, tem que estar o propósito estabelecido por Deus.
É isso que o sábio Salomão está dizendo. Vida com propósito. E não simplesmente viver por viver. Porque o que mais tem hoje é a pessoa gastando tempo ou usando ele de forma desnecessária. E é por isso que vem a sensação de que não está sendo o suficiente. Porque eu estou fazendo mau uso do tempo. Do tempo que teria que ser designado, ou dirigido, determinado por Deus. Então é possível que você viva o tempo todo para você, sem nunca ter vivido o propósito de Deus na tua vida. Presta bem atenção nisso. E por que eu me baseio nisso? Porque nós vemos nas Sagradas Escrituras o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E quando nós falamos, eu não tive tempo, que nem eu estava comentando hoje, cheguei cedo hoje na igreja, estava aqui desde as 4:30 com a minha amada bispa, e eu estava comentando assim, nossa agenda, nosso tempo está escasso, está difícil. Meu Jesus, agora então nessas festas que vai ter de célula, nos compromissos que a gente tem, meu Deus, aquela agitação toda. E aí o que a gente precisa? Delegar autoridade, delegar poderes aos nossos pastores, para que assumam suas responsabilidades, seus trabalhos. Hoje estou pregando aqui bastante tempo, mas vai ter um momento que a gente não vamos poder estar aqui. A assistência do trabalho vai nos impedir de estar aqui às vezes, devido à necessidade do ministério, da igreja. Teve momentos que eu estava em casa e que necessitei ir ao campo para socorrer, para fazer algo, e era relativo ao ministério. E eu sei que a promessa que Deus tem para essa igreja, eu tenho que ajustar o meu tempo, para que esse tempo que eu estou vivendo esteja dentro do propósito que Deus estabeleceu. Deu para entender aqui? Então pode ser que você esteja fazendo mau uso desse tempo, e aí sim você vai ter problemas. Porque você vai viver uma vida sem propósito, você não descobriu o propósito. E dentro das Escrituras Sagradas, você vai ver que o nosso Senhor, Ele usou muito bem o tempo que Ele teve, que foi bem curto o ministério terreno dele. Mas você vai ver Ele fazendo bom uso do seu tempo dentro do propósito. E você vai ver Ele mencionando, assim, convém que eu faça a vontade do meu Pai. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que viver dentro do propósito que Ele estabeleceu. E existem momentos que Jesus fala assim, eu vim para isso. Então o Senhor sabia para que propósito que Ele estava vivendo na terra. Jesus sabia que Ele haveria de sofrer um martírio, ou melhor, iriam matá-lo, Ele ia morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar, ia passar por aquele processo doloroso para o nosso resgate, para a nossa salvação. Então Jesus, Ele também teve o tempo de menino, o tempo de criança. Existe um período na Bíblia, entre os 12 e 30 anos, que não são ocultos do que Jesus fez. Mas isso não quer dizer que não foram bem utilizados. Pelo contrário. Se nós tivéssemos aí conhecimento de toda essa fase que nós vemos oculta para nós, e também se tivéssemos aqui na Bíblia tudo isso sendo contado, haja Bíblia para a gente carregar. Porque existem ainda outros milagres e outras coisas que Jesus fez que não estão revelados nas Sagradas Escrituras. E os que foram revelados são o suficiente para a nossa salvação. Amém? Então não tem negócio de a gente ficar especulando que Jesus fez ou não fez. O que está aqui é porque é necessário, só foi isso que foi o suficiente para a gente poder ser salvo. Não tem nada de eu ficar especulando nada, não. Cronos. Tempo, período de tempo, espaço de tempo, longo, breve, isso é cronos.
Kairós, também tempo, só que com uma diferença. Kairós fala especialmente um ponto no tempo, um momento importante, um tempo oportuno. Fala-se de oportunidade favorável, fala-se de ponto justo, fala de medida certa, fala de lugar apropriado. Na teologia nós chamamos Kairós de tempo de Deus. E é isso que eu quero aqui começar a falar, mostrando para vocês a necessidade de pensar no que é eterno e não naquilo que a gente está vivendo, que para nós é o que mais interessa hoje, entre aspas, na humanidade de um modo geral. Eu quero aproveitar a vida, eu quero me entregar às orgias, eu quero porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, então o que eu faço? Como desenfreadamente, ando nas gandaias desenfreadamente, ou vou dormir como se não tivesse nenhum dia amanhã mais. Vou me acabar, é dia da minha folga, eu vou dormir o dia todo. Ninguém me interrompa, até o despertador, por favor desliga, não quero ouvir barulho nenhum. Hoje é o dia da minha folga. Quem já fez isso aqui? Tá vendo? É assim mesmo. Fala Deus, né? Fala para quem está do seu lado assim. Deus está falando conosco. O tempo está passando. Fala para ele assim, e está se esgotando. Você aproveitando ou não, o tempo está se esgotando. O que eu falei? O tempo, você aproveitando ou não, o tempo. Mas não é verdade? Por quê? Tem coisas que você mesmo já olhou, Ale, e já olhou e falou assim, gosto, como que pode? Eu sempre quis fazer isso, o tempo passou, eu já estou, sabe, um pouco mais velhinha, e acabou eu não fazendo o que eu queria tanto fazer, não é? Quem aqui já falou assim, não, eu vou voltar a estudar, eu vou entrar na academia, não é? Levanta até as duas mãos aí, né, querida? Ah, papai. Vou entrar na dieta. Eita! Deixa para segunda. Mas segunda é greve geral. Aí, mas não, deixa para semana que vem. Já que eu até perdi o horário, agora, vamos lá. Então você aproveitando ou não, o tempo passa e vai se esgotando. E tem coisas que você não tem como fazer mais. Você olha assim, agora não dá mais. Naquele tempo dava para mim fazer, mas agora já não dá mais. Se esgotou o tempo. Tem coisas que você queria fazer que só quando mocinha você podia fazer. Não é? Agora você olha para a tua casa, vê teu marido, vê seus filhos, vê os compromissos que você tem, você fala assim, ai meu Deus, eu queria tanto. Quem aqui já chegou a falar assim, se eu tivesse me convertido na minha mocidade, eu queria tanto a idade do Danilo, skatista. Oh meu Deus, eu ia me entregar na obra, não ia fazer que nem os jovens. Por quê? Porque você já passou o processo, né? Você sabe. Alguns casaram, outros se separaram, outros estão casados. Aí você fala, olha, meu Deus, eu estava apaixonada. Eu me lembro quando eu estava apaixonada. Aí você começa a contar as histórias e pronto, né? Fica aquelas historinhas. Assim, nossa, eu me apaixonei tanto. E olha, não queria saber nem de estudar por causa da paixão. Quem já bolou aula por causa de um amor? Já tem aqui na frente aqui as mãos levantadas. Mas ué. Quem que estava na aula, mas estava assim?
com a mão no queixo, aí a professora, menino, você está aqui. Ei, menino, o que é quando você acorda, meu? Ai, professora, desculpa, acho que você não está aqui. Está no mundo da lua, pensando no amor, pensando na paixão. E isso pode acontecer até no culto agora, hein? Eita! Ai, não vejo a hora do culto terminar para me conversar com o meu pãozinho de coco lá fora. Docinho de coco. Né? Olha aí, tá vendo? Jovens, ó. Jovens são terríveis. Já tava, você viu, né, pastores? Aí, ó, fica de olho nessa turma aí. Ah, meu Deus. Mas existe algo no livro de Salmos 144, verso 4. Salmos 144, 4. O tempo está se esgotando. O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Pronto. Olha o que o manual do fabricante está dizendo aqui. O tempo vai se esgotando. Nós sempre conseguimos tempo para fazer aquilo que consideramos importante. A palavra de Deus, ela fala, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Mas onde está isso? Paulo disse. Paulo falou sobre isso, Kairós e Cronos, Cronos e Kairós. Olha o que ele fala em Efésios 5, 15 e 16. Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Eu quero que você coloque a NVT para mim aí. Nova versão transformadora. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Então a gente tem que viver aqui o tempo com muita sabedoria, com muita inteligência. É o que Paulo está dizendo. Mas tem mais, vamos no 16. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Está vendo aí? Em outra tradução diz, porque os dias são maus. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Na verdade, embora vivamos numa era de ritmo acelerado, há tempo para todo o propósito. É o que a Bíblia menciona. Lógico, vamos voltar para o texto lá de Eclesiastes, diz, para tudo há uma ocasião certa, para tudo há um tempo certo para cada propósito debaixo do sol. Então nós podemos assim, concluir que não devemos deixar para depois o que podemos fazer hoje. E tem gente adiando, pensando que vai ganhar tempo com isso. Na verdade, você está perdendo. Porque aquilo que era para você fazer amanhã e ser bem aproveitado, você está deixando. Ou melhor, aquilo que você deveria fazer hoje, que você não fez, que você deixou para amanhã, você não está aproveitando muito bem isso. E acaba você deixando de viver aquilo que deveria viver. Hoje é o tempo que o Senhor está nos levando a uma reflexão. Adiamos isso para viver amanhã. Então aquilo que na verdade era para você viver amanhã, você acaba preenchendo com aquilo que é de hoje. E assim os dias vão ficando mais curtos. E assim vai te sobrando menos tempo do que você imaginava. Quando pensa que não, fala assim, não vai dar mais para voltar atrás. Não vai dar mais para mim fazer. Olha só. Você tem aproveitado as oportunidades?
É a minha pergunta que eu faço para você. E você pode me ajudar repassando essa pergunta para alguém. Você tem aproveitado as oportunidades? Sabe por quê? Porque oportunidades e tempos é como um rio. Você nunca mais poderá tocar nas mesmas águas que já passaram. Aquilo que passou, passou. É por isso que aquilo que você tem que fazer hoje, faça hoje, não deixe para amanhã. É por isso que a Bíblia relata o seguinte, que se é para perdoar, perdoe hoje, porque amanhã você não sei se você vai dar tempo para pedir perdão. Ora, simplesmente teve pessoas que poderiam ser visitadas em vida. E a pessoa falou, achou que ainda ia ter tempo para poder visitá-la, e quando achou de visitar, a pessoa já estava morta. Entendeu como é que é? São maridos que saem de casa sem dar um beijo na esposa e nos filhos, que não sabe, está achando que volta. Aliás, nós programamos isso, nós pensamos assim, vou trabalhar e volto. Mas na coisas ruins. É por isso que elas adiam. Não deu para beijar? Não vou incomodar. Ah, tá bom, vou deixar para pedir perdão depois que eu voltar do serviço. Mas hoje nós estamos vivendo dias tão tribulosos e difíceis que eu não sei se volto vivo. Se realmente um rabecão não vai buscar o meu corpo no serviço porque tive um troço. Ou no meio do caminho aconteceu alguma coisa comigo. Por exemplo, teve gente que poderia estar aqui num culto como hoje, não aproveitou a oportunidade, falou assim, eu vou, tomo a ceia na quinta-feira. Deixa para o outro mês, porque é a última ceia do ano. Não estou muito bem, então eu adio a ceia. Não está bem, conserta, ué. Arruma logo sua vida com Deus ou com seu próximo. Principalmente se essa pessoa está aqui, que você tem uma rusga, tem um desentendimento. Olha que a Bíblia fala, se você tem alguma coisa contra o teu irmão na hora de ofertar, não oferte, vá primeiro se consertar para depois entregar sua oferta. Isso é de imediato, é na hora do culto, na hora da oferta, na hora de entregar alguma coisa para Deus. Não é para deixar para depois, porque amanhã pode ser tarde. Tem alguém compreendendo aqui ou não? Um abraço, um beijo, você sentiu de dar um abraço em alguém e dizer eu te amo? Dê hoje, querido, porque eu não sei se vai ter tempo. Por exemplo, para quê? Eu estou vivendo hoje, eu não sei se amanhã eu estou vivo. Estou participando de um culto hoje, eu lá sei se a igreja não vai ser arrebatada agora, ou se dessa madrugada não vai ser o povo de Deus arrebatado, porque os sinais estão aí. Não é verdade o que eu estou dizendo? Os sinais estão aí, estão mostrando, estão revelando. O que está acontecendo na nossa nação é o que está acontecendo no mundo. As coisas estão sendo reveladas, as claras, para mostrar para a gente assim, escuta, é no abrir e fechar de olhos. Você já imaginou? É assim que vai ser o dia do arrebatamento, num abrir e fechar de olhos. Eu vi agora, olhando para vocês daqui de cima, eu vi quantas pessoas que nem notaram, mas abriram e fecharam os olhos várias vezes, sem notar, sem perceber. E eu começo a ver o quanto foi rápido. Você mesmo, eu estou olhando aqui, foi umas 10 vezes que fechou e abriu os olhos, mas nem percebeu. Você já imaginou se fosse em câmera lenta? Assim, E quando você abre, você está no céu. Se fosse em câmera lenta. Mas foi tão rápido, milésimos de segundos,
que eu não percebi. E eu tive pregando um dia desses aí, falando, acorda, é hora de acordar. E muita gente no modo soneca, não aproveitando o tempo que está o Senhor dando. E tem gente quebrando o princípio e vivendo uma vida dissoluta, insensata. Volta lá. O 15, volta o 15. Vivendo como insensatos, como loucos, nas suas loucuras, nas suas quebras de princípios, e não sabe que isso vai gerar consequências se chegar no futuro. E pode ser que nessa quebra de princípio eu possa morrer e simplesmente perder a minha salvação por uma aventura que eu acabei entrando, me envolvendo. Existem muitos casos disso. Quantos que não entraram no embalo de uma droga e não sabiam, mas o seu organismo reagiu com overdose? Quantos que não encheram a cara e não aconteceu nada e pensa que mais um gole de cachaça não iria fazer mal porque o organismo já está acostumado, mas notaram e viram que estão com cirrose. O fígado está detonado e aquele último gole seria o último gole mesmo, porque pode entrar em coma e entrar em óbito. Mas nunca imagina que aquela drogazinha que sempre usa não vai que vai lhe levar a uma overdose. Nunca se imagina que uma racha no veículo pode perder a direção e capotar o veículo e morrer instantaneamente. Não se espera de você estar subindo uma escada e de repente a escada, você cair da escada e bater simplesmente numa coluna, numa guia, traumatismo craniano e morrer. Ninguém espera isso. Mas você sabia que existem os acidentes domésticos? Que a pessoa morre dentro de casa? Ninguém espera isso. Tem pessoas que sofrem acidente dentro de banheiro, só por ter escorado muitas vezes com o corpo numa temperatura diferente e o vidro estoura e se corta todo. Já aconteceu casos assim. Aí você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Não, eu estou te falando. Porque tem gente que anda numa vida tão louca e tão longe da presença de Deus, passa-se o tempo, vem na igreja um culto, vem 2 cultos, vem 3 cultos, vai passando de uma igreja para outra, não se aliança com uma igreja, não tem uma cobertura pastoral, não anda nos princípios bíblicos e está nessa aventura e não sabe que corre-se um risco nisso. O que eu preciso? Regularizar a vida logo, aproveitar o tempo. Sabe aquele negocinho de viver uma vida amaziado que era para viver somente 3 meses? Passou-se 3 anos. Já tem 3 anos juntos. Ah, não, peraí, 3 anos não, já temos 10 juntos. E não se casa. Ora, parecia que não ia dar certo, né? Mas como assim? Não ia dar certo, vocês só estão vivendo 3 anos, já tem quase 10 e está dizendo que não vai dar certo. Quanto tempo aí nessa enrolação? Que falta isso? Compromisso. E você olha para a palavra de Deus, Deus está lhe dando tempo para isso. O que você faz quando sofre um corte? O que você faz quando acontece de você ter uma contusão? Você não trata da ferida, não trata do corte? Ou você deixa a bactéria entrar, sujeira entrar, para se agravar, virar uma coisa mais grave? Você não é louco, você vai tratar. Você vai deixar cortar determinada área do teu corpo e ficar sangrando? O que você vai fazer? Estancar aquilo. Você vai procurar um médico, para alguém para te ajudar pelo menos. Me ajuda aqui. Mas espiritualmente tem gente sangrando e está morrendo espiritualmente. Tem que correr logo para ser tratado, ser cuidado. E o tempo vai passando e não se aproveita o tempo para se reconciliar,
tempo para se arrepender de coisas erradas, mas não entra no propósito que o Senhor designou. Vive o seu tempo, mas não vive o tempo de Deus. Sabe, existe um homem que entrou num tempo estabelecido que Deus, ele aproveitou a oportunidade. Vamos ver. Lucas 19, 1. Lucas 19, verso 1. Vai. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado... Quem? Vamos lá. E era este um chefe... Calma aí. E era este um chefe dos publicanos. E era um homem... Vai lá. 3. E procurava ver quem era o quê? E não... Por quê? Existia um obstáculo. Uma multidão. Um bocado de gigantes. O tamanho do Anderson aqui. E ele? Qual o tamanho dele? Ele era pequeno. Ele era de pequena estatura, esse Zaqueu. Tinha um obstáculo. Ele queria. Poderia lhe dar qualquer desculpa. Ele era um homem rico. Para que buscar Jesus? Porque existia algo na vida de Jesus que a riqueza não poderia lhe conceder. Pegou aí ou não? Tem coisas que o dinheiro não compra. Zaqueu entendeu que Jesus tinha algo mais, e ele precisava estar em contato com esse homem. E olha só o que aconteceu no verso 4. Ele aproveitou a oportunidade, ele pensou, de alguma maneira eu tenho que... Tem gente assim, não deu para ir, arruma qualquer desculpa. Quem não quer fazer, arruma alguma coisa de desculpa e não faz. Mas quem quer fazer, arruma um jeito e faz. Foi o que aconteceu com Zaqueu. E correndo adiante, o que ele fez? Ele sabia que Jesus iria passar um determinado trecho. E quando Jesus estava indo naquele determinado trecho, ele falou, eu vou correr na frente e vou ficar em cima de uma árvore, que é uma figueira brava, ou sicômoro em algumas traduções, para ver Jesus, só para ver ele. Porque havia de passar por ali. Então ele planejou, nossa, ele está indo em direção ali. Então lá, peraí, eu conheço esse caminho, tem uma figueira lá. Eu sou pequeno, mas se eu subir nessa árvore, eu vou ver esse homem. Eu quero ter a experiência de vê-lo, pelo menos. Vamos ver o 5. E quando Jesus chegou aonde? Naquele lugar, olhando para cima, quem que Jesus viu? Viu a Zaqueu. E o que ele falou para Zaqueu? Zaqueu! Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Peraí. Zaqueu, sem querer, entrou no propósito que Deus tinha na vida dele. Olha só. Jesus assim, preciso de uma casa para pousar. Jesus falou assim, quem eu escolho? Preciso de uma casa para pousar hoje. Para quem eu escolho? Ele olha para você. Ele olha para cá. Ele olha para ali. Uma multidão estava com ele. Não tinha opções ou não tinha? Tinha ou não tinha? Faltaria casa se Jesus abrisse a boca, Dário? Fala. Estou precisando de uma casa para dormir hoje. Tem alguém aí? Era só abrir a boca. Jesus fez isso? Fala assim, tem coisas na sua vida são ativadas pela fé. Sabe o que isso representa, filho? Atitude. Para Jesus olhar para você. Aí pronto, você entra dentro do propósito que o Senhor fez. O que você falou? Atitude e determinação. Isso.
Minha estatura é barreira. Por quê? Para isso tem escada, ué. Tem banquinho. Não é? Você pode não ser tão grande que nem a Cirlândia. Mas se pegar um banquinho, você vai chegar na altura dela. Entendeu como é que é? Barreto não se incomodou com o tamanho dela. Não é verdade, negão? Olha aí. Olha aí, pelos olhos da fé, pegou um banquinho. Eu estou falando assim só para vocês entenderem o negócio. Jesus pretendia ir em uma casa. Jesus pretendia ir numa casa para repousar, para dormir. A atitude desse moço, desse homem rico, comoveu Jesus. Quem é que eu estou vendo aqui? Se ele parou, teve a atitude de subir numa árvore dessa só para me ver, é que esse homem tem um desejo enorme de ter intimidade comigo. Jesus só vai aonde alguém quer intimidade com ele. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz. Abrir a porta. E abrir a porta. Vai entrar, vai cear. Querei com ele e ele comigo. Intimidade. Olha lá. Jesus olhou para cima e disse: é na tua casa que eu vou. Pediu permissão? Desce daí, rapaz. Vamos para a tua casa agora. Pô, tem intimidade com você hoje à noite. Vamos almoçar, vamos jantar juntos. Deu para entender? Olha o que diz o 6. Vamos lá, moço. Agiliza esse negócio aí. Está dormindo ou não? E, apressando-se, eu imagino que aquele nanico, é comigo? É eu? Pra já! Uf! Acho que deu até um pulo de né? Ele me chamou. O que diz a Bíblia? Desceu e recebeu alegremente. Será que tem pessoas hoje que vieram nessa reunião hoje com o coração tão aberto para receber? Será que estão com tanto desejo como de Zaqueu de subir numa figueira brava para ver? Talvez você veio só para ver, mas hoje é o dia de você ter intimidade com Jesus. Eu vou lá ver aquela igreja. Você está como Zaqueu, que veio subir numa árvore, mas o Senhor está dizendo: pode descer. Agora é o momento de você começar a me conhecer melhor. Zaqueu aproveitou, gente. Não diga que você ama se você não investe tempo naquilo que você diz que ama. Tem que investir tempo naquilo que você ama. Seu coração segue o que você investe. Onde tem sido o seu investimento? No que tem sido investimento? Seu investimento. Por isso que homens sábios investem nas mulheres. Acho que eles estavam dormindo, tá, mulheres? Calma aí. Vou repetir aqui. Por isso que eu digo, por isso que homens sábios investem nas suas mulheres. Estava dormindo não. Quer ver que se for ao contrário? Por isso que as mulheres que são sábias investem nos maridos. Tem que investir, né? Aliás, mulher gosta de coisa carinho. Gosta de carinho, né, Sandrão? Né? Sapato carinho, vestido carinho. Né? Cláudio Duarte diz que é um investimento e tanto, hein? Mas por que eu falo isso? Porque quem ama investe. O que você faz por amor, irmãos?
Quantos quilômetros você, quando estava apaixonado, não andou atrás da sua namorada? Com bicicleta, sem bicicleta, com Uber, sem Uber. Trabalhou dobrado que nem Jacó. Só para poder levar ela num restaurante chique. Depois que casou, acabou, né? Eu disse que o mais barato que tiver. Oh, meu Deus. Nem vou entrar nesse tempo aí, né? nesse assunto, nesse manto que vai... Seus investimentos são tudo aquilo aonde você deposita seu tempo, sua energia e o seu dinheiro. Esse é seu investimento. Jesus, ele viu nesse homem chamado Zaqueu, gente, ele viu algo que o chamou a atenção. Zaqueu, ele criou uma oportunidade para conhecê-lo. E foi um tempo precioso que ele viveu. Olhe para quem está do seu lado e fale, faça como Zaqueu. Porque a tua vida vai mudar. Como a de Zaqueu mudou. Houve salvação naquela casa, vai ter na sua, amém? Eu profetizo em nome de Jesus. Lucas 19, 9, veja aí, 9. Olha só. Disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Eu posso profetizar que hoje vai vir salvação para a tua vida, para a tua casa. E Deus tem promessa. Ou melhor, sua casa tem promessa de Deus. Vai se cumprir promessas na sua casa, na vida de algum parente seu filho, quem sabe. Tenho certeza que as barreiras vão ser quebradas, destruídas. Profetizo isso no nome do Senhor Jesus. Eu posso dizer que se você criar oportunidades para estar com Jesus em sua casa, você vai ser surpreendido. E o que você tem feito para isso? Criou oportunidades? Fez um pouco mais para o Senhor? Se esforçou, se empenhou? Não é só isso. Tem muito mais ainda da gente poder se envolver nesse Kairos e nesse Cronos. Esse Cronos que a gente está vivendo está embutido o Kairos, que é o tempo de Deus. Em Marcos capítulo 2, por favor, abre para mim. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Eu vou ler o verso 1 até o 4. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. 2. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quantos? 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele, por causa do quê? Mais uma barreira, uma multidão. Descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco no telhado, baixaram o leito, ou seja, na cama, aquele que estava paralítico, para que ele estivesse diante de quem? Diante de quem? Nós vamos ver a expressão de fé desses homens, irmãos. 4 pessoas ousadas que criaram uma oportunidade para levar o amigo paralítico até Jesus. 4 homens. E você pode observar no verso 5. E Jesus, vendo a fé deles. Viu aí, Bira? O que aconteceu? Fé deles. Fala de fé do paralítico. Você tem fé, querido? Então a sua fé vai salvar alguém. Vai curar alguém. Você crê nisso? Tua atitude de vir nessa igreja orar por alguém, você crê que Deus pode romper algo na vida dessa pessoa, mesmo ela não estando aqui, talvez?
Você está aqui representando alguém, orando por alguém. Olha, Deus tenha misericórdia de alguém que está lá nas drogas. Toca nele agora. Eu estou aqui na tua casa e eu profetizo que logo ele estará comigo aqui. Logo ele vai estar passando pelo encontro com Deus. Quem sabe essa pessoa que te prometeu que iria passar por encontro ainda não te fale: olha, se der, eu quero ir no encontro. Coloca meu nome em nome de Jesus, eu quero ir. Quem sabe Deus já está falando com ele agora, onde você não imagina, mas Deus já está falando com essa pessoa. E quando você pensar que não, a pessoa chega e fala para você: olha, fulana, pode colocar meu nome. Eu vou nesse encontro. Eu preciso de uma mudança de vida. A fé desses 4. Sabe o que aconteceu? Mexeu com Jesus. E muitos começaram a se admirar da glória a Deus pela cura desse paralítico. Vamos ver o 10. Vamos ver o 10. 10, verso 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. 11. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. 12. E logo levantou-se e, tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Não vimos coisas tal em nossas vidas. Olha aí. O ano está acabando. E quantos amigos você levou até Jesus até agora? Hein? Bispo, não estou entendendo, você vai entender. 4 homens se preocuparam em levar um paralítico até Jesus. Quantas vidas aqui se preocupam de levar alguém até Jesus? Quantos que já conhecem Jesus, quem Jesus é, que já tiveram transformação de vida e que faltam levar um amigo até Jesus? Você está tendo a oportunidade de falar para esse teu amigo da escola. Você está tendo a oportunidade, nesses últimos dias que está tendo de aula aí. Você está tendo a oportunidade de evangelizar e trazer ele para a célula, levar para a célula. Tem a oportunidade de trazer no culto. Um domingo de manhã, um domingo à noite. Não desista, crie oportunidade para que alguém também seja salvo. Para que alguém também seja liberto como você foi. Olha que lição que nós vemos aqui. Quantas pessoas poderiam ser recuperadas? Quantas pessoas que já estão velhas aqui nesta igreja, que batem no peito: eu já tenho 2 anos de crente, já tenho 3 anos. 3 anos, 2, quantos você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você levou até Jesus? Quantas? O tempo está passando e as almas estão se perdendo, seus amigos estão morrendo. Quantas vidas você está levando até Jesus? Você já imaginou quantas glórias a Deus e aleluia seriam dadas através daquilo que Jesus iria fazer na vida desse seu amigo, na vida dessa sua, de algum membro da sua família que você não tem coragem de trazê-lo? Você falou uma vez, nunca mais insistiu, nunca mais falou. Você sabia que a parábola do semeador mostrou uma grande realidade? Que nós devemos semear em tempos e em fora de tempo. Por quê? Porque os dias em que estamos vivendo são dias maus. Não desista do teu filho. Convide ele para a igreja. Com amor, com carinho, numa hora certa que o Espírito Santo vai te falar. Não perca a oportunidade. Deus está dizendo para você assim: aproveite a oportunidade para trazer vidas para Jesus. Vidas precisam ser ganhas, salvas, curadas e libertas. E o que você tem feito para o Senhor? Quantas coisas podem ser recuperadas, mas o tempo não volta mais. Quantas coisas que
poderiam ser feitas e que não estão sendo feitas. Seu tempo na terra é apenas um breve momento daquilo que será na eternidade. Fique em pé, por favor. Cronos, o meu tempo, o tempo do homem. Dias, meses, anos. Primavera, verão, outono, inverno. Composto de segundos, minutos, horas. Esse é o tempo. Mas Deus está dizendo para você hoje: esse teu tempo tem o tempo de Deus? Ou você está quebrando o princípio nesse tempo que é o teu? Deus está dizendo para você hoje: o tempo é muito precioso. Eu quero que você feche seus olhos agora. O que você está fazendo com o seu tempo? Eu repito, o tempo é muito precioso. Ele é um milagre que não se repete. É muito mais precioso que o dinheiro, que o ouro, que a prata. E nós devemos aproveitá-lo muito bem. Usando isso com sabedoria, o tempo que o Senhor nos deu. Um dia nós teremos de prestar contas a Deus do uso do nosso tempo. Você sabia disso? Será que Ele tem sido prioridade para você? Deus tem sido prioridade, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso problema não é a falta de tempo. Tempo nós temos muito. O nosso problema maior é a falta de prioridade. Que o Espírito Santo hoje nos ajude a usar o Kairos, ou melhor, o Cronos, colocando nele o Kairos, que é o tempo de Deus, com sabedoria e prioridade. Sabe o que Deus está dizendo? Eu encerro aqui com um versículo que me vem à mente. Sabe? Um versículo. Eclesiastes. Eclesiastes. Meu Deus. Capítulo 11. Acho que é 6. Vamos ver. Não. Verso 9. Até o verso 9. Isso, versículo 9. Coloca para mim a tradução NVT. Jovem, alegre-se em sua juventude. O que Salomão diz? Aproveite cada momento. O que ele está dizendo aí, jovens? Faça tudo o que desejar. Beleza. Vou para a fornicação, vou para o pecado, vou para as drogas, vou para as baladas, vou para as gandaias. Faça tudo o que desejar. Salomão, ele diz assim: não perca nada. Só que vem uma advertência no final. O que ele fala no final ali? Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo que você fizer.
aí pesa. Vai ter um momento que Deus vai te pesar na balança. Como pesou lá no livro de Daniel. Mene, mene, tekel, ufarsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. E se Deus pesasse a gente hoje? Medida certa ou estaria em falta você? Como você tem aproveitado o seu tempo? No que você tem aproveitado o seu tempo? Tem tido tempo para orar? Tem tido tempo para buscar ao Senhor? Tem tido tempo para ter relacionamento com o Senhor? Tem tido tempo para buscar o Senhor, para corrigir a sua vida errada? Ou o seu tempo é só para quebrar princípio? Seu tempo é só para anseios da sua carne? A maior loucura do homem é quebrar os princípios estabelecidos por Deus. Isso sim é viver uma vida sem propósito, fora dos propósitos designados pelo Senhor. Estou encerrando essa palavra, fechando aqui, ó. Lhe dando a oportunidade para diante deste altar, você se arrepender, junto comigo e dizer: Deus, eu tenho feito mau uso do meu tempo. Mas eu quero alinhar o tempo que o Senhor me deu ao seu tempo, aos teus propósitos. Por isso, eu me lanço diante deste altar agora. Tenho vivido o tempo só para mim, mas eu quero viver dentro dos seus planos e propósitos. Se você quer isso agora, até da sua casa me assistindo, você pode colocar aí nesse chat, dizendo assim: eu quero. Eu preciso. É a tua hora de você subir na figueira para ver o Senhor e ter intimidade com Ele. Cronos e Kairos, é contigo. O que você decide?